Olá! Hoje temos em mãos um conjunto bem interessante de guias e manuais da Embrapa, ICT-Unesp, UFPR, Mauá, entre outros, todos focados em como escrever e formatar textos técnicos e científicos. Sim, bastante material. Pode parecer um assunto meio árido à primeira vista, né? Cheio de regrinhas. Mas a verdade é que dominar isso faz uma diferença enorme. Faz mesmo. O ponto central aqui é a padronização na comunicação. Seguir normas como as da ABNT, do Inmetro, ou usar corretamente o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Aham. Não é só formalidade, sabe? É o que garante que a informação seja clara, confiável e, principalmente, entendida da mesma forma por todo mundo. Exato. Seja no Brasil ou fora. Então, nossa missão hoje é desbravar esses guias e extrair o essencial, como usar unidades de medida sem erro, lidar com siglas e abreviaturas de forma inteligente, padronizar datas e dar aquele toque final na formatação. Vive num mundo onde informação técnica e científica cruza fronteiras o tempo todo. Totalmente. Ter um sistema comum como o SI é fundamental. Ele foi oficializado lá em 1960, mas olha, a ideia de padronizar medidas vem lá do século XVIII, na França. Nossa, faz tempo. Faz. É uma linguagem universal para quantificar as coisas, basicamente. Entendi. E aqui no Brasil, órgãos como o Inmetro e a ABNT pegam essas diretrizes internacionais e, adaptam para a nossa realidade. Certo. Isso é vital para a indústria, para o comércio, para a pesquisa, para garantir que, um metro aqui seja o mesmo metro em qualquer outro lugar. E que um relatório seja entendido por qualquer especialista, né? Exatamente, para que a comunicação funcione. Faz todo sentido. Bom, vamos começar por um ponto que eu acho que sempre gera dúvida. Unidades de medida. Ah, sim, clássico. Uma coisa que notei nos manuais, principalmente no da Embrapa, é essa distinção. Quando a gente escreve o nome da unidade por extenso e quando usa só o símbolo, tipo metros versus m. Ótima pergunta. É um ponto-chave mesmo. A lógica é a seguinte, olha. A gente usa o nome por extenso, sempre em minúsculas. Mesmo vindo de nome próprio? Isso, mesmo que venha de nome próprio, tipo ampere ou pascal. Usa por extenso quando a gente fala da unidade de forma geral, sabe? Sem um número específico junto. Ah, tipo... Por exemplo, a análise envolveu vários quilogramas de amostra. Ou quando usamos números de forma mais descritiva, tipo, foram investidos R$30.000. Entendi. E aí pode ir pro plural, né? Sim, claro. Os nomes podem ir para o plural. Litros, horas, newtons. Tranquilo. E o símbolo? Já o símbolo entra em cena quando temos um número preciso, escrito em algarismos, acompanhando a unidade. Ok. E a regra de ouro é, quase sempre, deixe um espaço entre o número e o símbolo. Coisas simples, tipo 75 metros, 10 quilos, 25 graus Celsius. Quase sempre. Então tem exceções para essa regra do espaço. Sabia? Tem sim, algumas bem comuns no dia a dia. O símbolo de porcentagem, o porcento, fica coladinho no número. 25%. Ah, verdade. O mesmo vale para grau de ângulo, 90 graus, e para as coordenadas geográficas, 23 graus sul. E na hora legal, também é junto, 15 horas e 30 minutos. São casos específicos onde o espaço, poderia gerar ambiguidade ou simplesmente não é o padrão adotado. Entendi. E os símbolos em si? A grafia deles. Tem armadilhas aí? Maiúsculas, minúsculas, ponto final? Tem alguns detalhes cruciais. A capitalização dos símbolos geralmente segue uma lógica bem definida. Qual? Se a unidade homenageia uma pessoa, pensa em ampere, pascal, newton, kelvin, o símbolo começa com letra maiúscula. A, P, N, K. Ah, legal, faz sentido. Se não homenageia ninguém, é minúscula. M para metro, G para grama, S para segundo. E o litro? Lembro de ter visto algo sobre ele. Bem lembrado. O litro é uma exceção famosa, para não confundir a letra L minúscula com o número 1. Ah, claro. O símbolo oficial é L maiúsculo. Facilita muito a leitura, né? Nossa, muito. E que mais de regra sagrada para os símbolos? Duas que são, essenciais.
Símbolos nunca recebem S de plural. É sempre 5 metros, jamais 5 ms. Nunca. Anotado. E nunca coloque ponto final depois do símbolo, a não ser que, óbvio, seja o fim da frase mesmo. Nada de quilogramos, ponto, no meio do texto. Certo. Ah, e outra coisa. Evite improvisar abreviações. Use os símbolos corretos. É centímetros cúbicos, nunca cc para volume, por exemplo. Ou kmh e não kph. Exato. E sempre use fonte normal, tipo regular, não itálico para os símbolos, mesmo que o texto em volta seja em itálico. Boa dica essa da fonte. Falando em símbolos, tem os prefixos também, né? Tipo quilo, mili, mega. Como eles funcionam nessa história? Isso, os prefixos. Eles são, tipo assim, atalhos para indicar múltiplos, como quilo, mega, giga, ou submúltiplos mili, micro, nano das unidades. Sempre em base decimal, né? Sim. Eles se grudam diretamente no símbolo da unidade, sem espaço nenhum. Exemplos clássicos: quilômetro, km, miligrama, mg, gigahertz, gh. E a grafia deles, maiúscula, minúscula? Também tem um padrão. Geralmente, prefixos de múltiplos maiores que quilo usam letra maiúscula. MGT, mega, giga, tera. Certo. Mas quilo, K, hecto, H e decadá são minúsculos. Já os prefixos de submúltiplos são sempre minúsculos. M, micro, mi e nano, n. E se escrever por extenso? Aí, os nomes dos prefixos são sempre minúsculos, tipo quilograma, milissegundo, a menos que comecem a frase, claro. Entendi. E tem erro comum com prefixo? Ah, tem um clássico. Usar o prefixo sozinho como se fosse a unidade. Ninguém compra 2 quilos de batata na linguagem técnica, né? É verdade, compra 2 quilogramas. Exatamente. E não dá para empilhar prefixos. O certo é nang para nanograma. E não uma coisa tipo 1000 micrograma, sabe? Não mesmo. E tem também o caso curioso da massa. A unidade base no SI é o quilograma, o quilo G, que olha só, já tem um prefixo. É mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, mas para formar outros múltiplos e submúltiplos, a gente parte do grama, G. Por isso temos mg, miligrama, ou mg, megagrama, que é uma tonelada. E não mkg ou algo assim. Interessante essa do quilograma ser a base já com prefixo. E quando a gente combina unidades? Tipo velocidade em quilômetro por hora ou densidade em quilograma por metro cúbico. Como fica? Aí a gente tem as unidades compostas. Elas funcionam como um bloco só, são inseparáveis. Ok. Regra básica: não pode misturar símbolo com nome por extenso na mesma unidade. Ou você escreve N,M ou Newton metro, mas nunca Newton M. Entendido. E cuidado para não enfiar informação no meio da unidade. O certo é 600 quilogramas de fertilizante e não 600 quilos de fertilizante A. A unidade fica junta. Faz sentido. E como indica multiplicação ou divisão? Para multiplicação, a gente usa um espaço ou um ponto a meia altura entre os símbolos, tipo PAS ou PA,S. Certo. Para divisão, a barra inclinada, quilômetro por hora, G por centímetro cúbico, é super comum e totalmente aceita. É que a gente mais vê, né? Sim, mas em textos mais científicos, é preferível usar expoente negativo. Quilômetro por hora, grama por centímetro cúbico, fica mais claro, especialmente com unidades mais complexas. Evita ambiguidade. Entendi. Mais técnico. Isso. Ah, e uma dica específica que vem no manual da Embrapa, sobre a unidade dia. Mesmo numa unidade composta, eles recomendam escrever por extenso. Como assim? Tipo 4 mm dia, sabe? Não usar um símbolo para dia. Curioso. É. E atenção, palavras como vaca, planta, pessoa, isso não é unidade SI. Não devem ser usadas com barra ou expoente. Então nada de L-vaca. Nada disso. Escreve por extenso. Produção de 30 litros por vaca. Bem mais claro. Com certeza. E dinheiro, como entra nessa? Para fechar unidades, valores monetários. A regra clara.
usa o símbolo da moeda, RS, USD, e escreve a unidade de medida por extenso. Ah, então é R$ 50 por quilograma. Exatamente. Nunca R$ 50 por quilo no texto corrido. A única exceção é em tabelas e gráficos, onde a forma abreviada tipo US dólar pode ser usada para economizar espaço mesmo. Ufa, bastante detalhe nas unidades. Mas acho que a lógica geral ficou clara. É buscar precisão e consistência, né? Exatamente essa a ideia. Saindo delas, então. Outro ponto que, nossa, pega muita gente. Siglas e abreviaturas. Como usar ABNT, IBGE, Embrapa, do jeito certo. Ah, siglas. A regra de ouro, que aparece em vários guias, como o da UFPR e o da ICT-Unesp, é bem simples, na verdade. Qual é? Na primeira vez que a sigla aparece no texto, você escreve o nome completo por extenso e coloca a sigla entre parênteses logo depois. Exemplo. Tipo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, publicou uma nova norma. Ah, ok. Apresenta a sigla. Isso. Daí para frente, no mesmo documento, pode usar só a sigla. As normas da ABNT definem que facilita a leitura, né? E economiza espaço. Com certeza. E aquela dúvida, tudo maiúsculo ou só a primeira letra? Boa pergunta. Uma dica prática que o pessoal do ICT-Unesp sugere é a seguinte: se a sigla tem até 3 letras, tipo ONU ou AB, ou se você pronuncia letra por letra, IBGE, BNDES, aí usa tudo em maiúsculas. Certo. E se for maior? Se a sigla tem mais de 3 letras e você lê como uma palavra, pensa em Unesp, FAPESP, Embrapa, aí só a primeira letra fica maiúscula. Parece lógico. Ajuda na leitura. E para quem trabalha com muitos termos técnicos ou institucionais num texto longo, um TCC, uma tese, Sim. vale a pena considerar fazer uma lista de siglas e abreviaturas lá no início do trabalho, antes da introdução. Ah, como um glossário de siglas. Exato! É opcional, mas ajuda muito o leitor a consultar rapidinho o significado de cada uma. Fica organizado. Boa ideia. Falando em abreviar, e as datas? Parece tão simples, mas vi que também tem padronização para isso, não é verdade? Tem sim, e o principal, de novo, é ser consistente. Regra básica número 1, ano sempre com 4 dígitos. 2024, nunca 24. Ok, essa é fácil. Para o mês, você tem opções. Pode escrever por extenso, outubro. Pode usar o número 10 ou 01, ou usar a forma abreviada padrão, OT. E qual é a forma abreviada? Tem que seguir um padrão? Tem. Os guias costumam trazer tabelinhas com as abreviações corretas, JAN, FEV, MAR, ABRE. Aliás, uma curiosidade, em português, o mês de maio é tão curtinho que a gente não abrevia. Ah, é mesmo. Maio fica maio. Fica maio. E essas tabelas de abreviação muitas vezes incluem para outros idiomas também, o que é útil em referências. Entendi. E o mais importante, com data é? O mais importante é escolher um formato, por exemplo, 15 Out 2024 ou 15/10/24, mantenha esse mesmo padrão do início ao fim do documento. A consistência visual ajuda demais na leitura. Beleza, anotado. Além dessas regras mais de conteúdo, de escrita, os manuais falam bastante da aparência do documento. Margens, fontes, espaçamento. Isso também é parte importante da padronização? Com certeza absoluta. A ABNT, por exemplo, tem normas bem detalhadas para isso tudo. E não é só estética, não, é funcionalidade. Como assim? Pensa bem. Margens padronizadas, tipo 3 centímetros na esquerda e superior, 2 centímetros na direita e inferior, como a UFPR sugere, facilitam a encadernação e a leitura. Faz sentido. Fontes clássicas tipo Arial ou Times New Roman, tamanho 12 no texto, elas são consideradas legíveis e neutras. Ok. E o espaçamento? O espaçamento também. Usar 1,5 entre linhas no corpo do texto deixa o visual mais respirado, facilita acompanhar a leitura. Já o espaçamento simples em citações longas, notas de rodapé ou nas referências ajuda a diferenciar esses blocos de texto. Entendi. Cria uma hierarquia visual. Exatamente. Tudo isso cria um visual limpo,
profissional, facilita a leitura e a organização do conteúdo. Não é só frescura. E tem como facilitar essa formatação? Porque às vezes é chato ficar ajustando tudo isso. Tem sim, inclusive existem ferramentas hoje em dia, uma foi até mencionada numa das fontes, o Fast Format, que ajudam a aplicar essas regras de formatação da ABNT automaticamente. Ah, é? Tipo um programa? É, tipo um software ou um serviço online. Você escreve o seu texto e ele ajusta margens, fontes, espaçamento, referências, de acordo com as normas ABNT, APA, Vancouver, etc. Nossa, isso pode ser uma mão na roda. Quem quer focar mais no conteúdo e menos em ficar brigando com o Word para acertar a formatação. É uma opção interessante para quem produz muito texto técnico. Legal saber disso. Bom, para a gente ir finalizando a parte prática, sabe aquela seção do guia da UFPR que achei ótima, de dicas importantes? Ah, sim. Aquela é ouro mesmo. Focando em erros comuns de escrita mesmo, sabe? Que armadilhas que a gente pode evitar olhando ali. Nossa, aquela sessão é muito boa. Destacaria algumas coisas que pegam muita gente. Primeiro, o básico do básico, que faz toda a diferença. O bom uso da vírgula. Vírgula. Sempre ela. Sempre. Parece bobagem, mas em texto técnico, uma vírgula fora do lugar pode mudar completamente o sentido de uma frase. O guia lembra de usar para separar ideias, isolar explicações, indicar a ordem correta dos termos. Essencial para a clareza. Verdade. Que mais? Outro ponto crucial são aquelas palavras parecidas que a gente confunde direto. O guia lista várias. Tipo quais? Por exemplo, retificar versus ratificar. Uma é corrigir, arrumar. A outra é confirmar, validar. Nossa, trocar essas duas pode dar um problema sério. Gigante. Outra, onde versus aonde. Onde é para lugar físico, estático. Onde você está. Aonde indica movimento, destino, aonde você vai. Clássico erro. E o trio parada dura. Seção, sessão e sessão. Seção com C é a parte, a divisão de um texto ou lugar. Seção com SS é o tempo de uma reunião, de um filme. E seção com C e SS é o ato de ceder, de doar. Muita gente troca essas. Muita. O guia também alerta para vícios de linguagem, tipo a redundância além de também. O além de já não inclui a ideia de adição. Já inclui, é verdade. Também fica sobrando. Exato. E uma dica sobre o famoso etc. Qual? Usa-se vírgula antes dele, e ele já significa e outras coisas, então nada de escrever e etc. E é bom evitar usar etc. para listas de pessoas, sabe? Soa um pouco impessoal demais. Boas dicas. Realmente, nossa, exploramos bastante coisa hoje, hein? Bastante. Desde os detalhes minuciosos dos símbolos do SI e dos prefixos, passando pelas regras para siglas e datas, até essas dicas práticas de escrita e formatação. Foi um bom apanhado. Fica muito claro que a padronização não é só para complicar a vida, pelo contrário, ela ajuda demais a organizar as ideias e a comunicar de forma eficaz. Sem dúvida. Clareza e precisão. Esperamos que essa nossa análise mais a fundo ajude quem nos ouve a, encarar essas normas com um pouco mais de tranquilidade na hora de escrever um relatório, um artigo ou qualquer texto técnico. Com certeza. Desmistificar um pouco, né? Isso. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Para mim, significa que entender e aplicar essas convenções é quase um superpoder. Gostei do superpoder. Para quem precisa compartilhar conhecimento de um jeito claro, preciso e, importante, que passe credibilidade. Não é só sobre seguir regras, é sobre ser melhor compreendido. Perfeito. E o ponto crucial que vale reforçar é a consistência. Mesmo que você encontre pequenas diferenças entre um guia e outro, como a gente viu na regra do dia da Embrapa, por exemplo, o mais importante é escolher um padrão reconhecido. Seja a ABNT ou as normas de uma revista específica. Exato, ou da sua instituição. Escolha um e siga esse padrão do começo ao fim do seu documento. Isso é fundamental. Consistência é a chave. É a chave. E vale lembrar que as próprias normas não são estáticas, né? Elas evoluem junto com a ciência, com a tecnologia, sempre buscando mais precisão,
Pensa nas definições do metro, do segundo, até do quilograma que mudaram ao longo do tempo. É verdade. A ciência avança e as formas de medir e comunicar avançam junto. Exatamente. E fica aqui talvez uma reflexão para o futuro. Num cenário de ciência cada vez mais complexa, com colaboração global super intensa. E com inteligência artificial agora ajudando a escrever, né? Exato, com o IA entrando forte na produção de texto. Como será que essas normas de escrita técnica e científica vão evoluir? Boa pergunta. Será que a gente caminha para uma padronização ainda maior, talvez mais unificada globalmente, quem sabe até gerenciada por algoritmos? Ou será que a especificidade de cada área do conhecimento sempre vai precisar manter suas próprias variações, seus dialetos normativos como algo necessário ou até desejável? Uma ótima questão para a gente pensar. Fica aí a provocação.